Fala pessoal, André Tenório, analista político internacional. Hoje vamos falar sobre a jornada 3 de 8, 3 de 8 do livro Artigos Federalistas, que é a base da Constituição Americana, né? E estamos fazendo essa jornada aí para vocês, resumidamente, são 85 artigos, como falei, né? Do livro Artigos Federalistas, que foi escrito pelos autores Alexander Hamilton, John Jay e James Madison, na qual eles publicaram dois jornais de Nova York para convencer o povo nova-iorquino a aprovar a Constituição americana da União do Governo Nacional. Afinal, na época eram 13 colônias e cada uma queria se emancipar, ser dividida, e eles enxergaram que era necessário um Estado nacional forte, ou seja, uma união desses 13 estados para a formação de um país soberano, tá? Hoje eu vou falar dos artigos 21 até o 30, que foi, como eu falei, são 85 artigos, e eu faço um resumo a cada 10 artigos que estou lendo, tá? E cada vez que vai se aprofundando nessa leitura, você vai vendo que realmente eles eram antigamente fora da curva, assim, em cima da média, esses autores, tá? Hamilton, nesse livro 21 ao 30, foi escrito por Hamilton, e ele aborda assuntos como impostos, exército e afins, tá? Mas, resumidamente para vocês, né, para não encher linguiça e ser direto ao ponto aí, Hamilton diz que é necessário um exército que deve ser delegado ao governo federal. Por que o governo federal e não estadual? Porque os governos estaduais, a população tem mais proximidade, tem mais afinidade, né? Por ter contato mais próximo com os governos estaduais. Então, por lógica, o governo estadual e o governo federal já vão ter um certo atrito por conta de questão de poder e ambição. Então, pode ocorrer de um poder estadual querer, com o apoio da população, tentar dar um golpe no governo federal. Então, o exército deve ficar com um órgão no qual a população se mantém, tem uma certa distância, mas que ao mesmo tempo seja fiscalizado, ou seja, ele mesmo diz que a população vai fiscalizar o governo federal e o próprio poder legislativo estadual. Então, naquela questão do sistema de pesos e contrapesos, né? De freios e contrapesos, na verdade, na qual o moldado dos Estados Unidos até hoje, para impedir de uma certa anarquia, uma certa ditadura, tá? Outro ponto que Hamilton aborda no qual os governos federais, por meio do exército, eles vão ser fiscalizados pelo governo estadual, né? E essa questão de a população ter uma certa distância facilitará para que o governo federal tenha também, tipo assim, seja impedido de fazer um golpe ou oprimir a liberdade da população, por conta de que você tem o exército, você é o poder mais forte, porém tem várias outras pessoas te fiscalizando. E segundo Hamilton, o poder da população é soberana, tá? Outro ponto que Hamilton aborda em relação aos impostos. Ele diz que é necessário que o Estado arrecade e crie uma reserva de dinheiro para a questão de segurança, comércio, energia, enfim, tem os gastos do Estado, é necessário o Estado recolher impostos da população para esses meios, tá? E tem, claro, também tem a questão do exército. Porque assim o país vai ser respeitado internacionalmente, os outros estados vão conseguir fazer com que seus acordos entrem em vigor, afinal sabem que ao negociar com os Estados Unidos, que os Estados Unidos vai ter sua reserva de dinheiro, e se por eventualmente eclodir uma guerra, os Estados Unidos têm dinheiro em caixa. Porque se não tiver quando eclodir uma guerra, tem dois problemas aí que Hamilton cita. O primeiro, que os Estados Unidos vão ter que tomar crédito, porque estão sem dinheiro, então, consequentemente, vão ter que pedir emprestado para alguém. E esses estados podem não querer emprestar para os Estados Unidos, afinal, os caras estão em guerra. Fala, que garantia que a gente tem que vocês vão pagar a gente? Estão em guerra. Então, não vão impedir. Então, o primeiro ponto é que pode não ocorrer de alguém emprestar. E segundo ponto é, se alguém emprestar, vão cobrar juros exorbitantes, afinal, estão em guerra.
E o risco é gigantesco. Então iriam jogar os juros lá na casa do caramba. E os Estados Unidos, após a guerra, se eventualmente ganhasse, estaria praticamente falido, tá? Então esses dois pontos que Hamilton cita. E para finalizar, o Hamilton também cita, além de exército, impostos, por último, as leis. Para eventualmente um Estado ser forte, precisa ser forte e garantidor da lei, porque senão vira uma anarquia. Virando uma anarquia, os Estados Unidos não vai ter comércio internacional, porque os países não vão ter segurança também em fazer um tratado e falar, pô, a gente fazer um acordo de comércio contigo, mas vocês são uma anarquia. Outro estado pode se rebelar e tal, por conta das 13 colônias, né? Um dos estados pode se rebelar, então tem que ser um estado centralizador com poder garantidor da lei, para que impeça uma anarquia interna e também externa, que outros países podem atacar os Estados Unidos porque verem, olha, vocês são fracos, não são garantidor da lei, então vamos atacar vocês. E internamente para evitar anarquia ou inclusões de divisões dentro da sociedade. Beleza, galera? Esses 3 pontos principais, que garantidor da lei, impostos e exército, que praticamente o Hamilton, quer dizer, o Hamilton escreveu do 21 até o 30. Beleza? Fique ligado aí no canal para que em breve, na próxima semana, já tá voltando com vocês com a jornada 4 de 8 e já vamos chegar na metade do livro. Beleza, galera? Quem puder curtir o vídeo, curta. Quem puder compartilhar, agradeço. Se inscreva no canal, tem vídeos novos todos os dias, beleza? Valeu, um abraço e até mais.